Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 10, de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, não é fácil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje, nessa segunda-feira, o Evangelho nos traz esta certeza de que para Deus tudo é possível. Então, que possamos nos apegar e meditarmos nessa certeza. Nós somos chamados diante de Jesus a estarmos constantemente diante de uma escolha. Ou escolhemos o bem ou escolhemos o mal. Ou escolhemos as riquezas ou escolhemos a Deus. Mas em toda ocasião, Jesus sempre nos diz: ninguém pode servir a dois senhores. Mas ele nos diz também que para nós, isso é difícil, mas para ele tudo é possível. Para os homens isso pode ser impossível, entrar no reino de Deus, ser salvo. Mas para Deus tudo é possível. É por meio dele, por graça dele, que nós somos salvos. E é nisso que deve estar a nossa confiança, a nos saciarmos nessa certeza de que com ele tudo é possível, de que através dele, de Jesus Cristo, tudo é possível. Nós somos convidados a pedirmos a sua graça nas nossas vidas. Nós somos convidados a nos alimentarmos dessa verdade e a propagarmos essa verdade no mundo, para que todos possam ter esse acesso, esse livre acesso à vida eterna. Mas para isso, já nessa segunda-feira, nós somos convidados a não trocarmos esse Jesus por nada, a não trocarmos ele pela riqueza, a não trocarmos ele pela juventude, a fazermos a escolha certa. O Evangelho começa nos apresentando esse jovem que já cumpria todos os mandamentos. E nós podemos achar que ser salvo, que ir para o reino de Deus é isso. Eu cumpro todos os mandamentos, então eu estou bem. Mas Deus nos leva a meditarmos mais profundamente
mas de como eu estou. Eu cumpro todos esses mandamentos porque eu estou bem, porque eu tenho uma condição boa, mas cumprir todos os mandamentos não retira de nós a obrigação de ajudar o próximo. Cumprir todos os mandamentos significa também olhar para os lados, para os necessitados, para os pobres, para aqueles que precisam de ajuda. Cumprir todos os mandamentos, o Evangelho desse dia está nos dizendo, é desejarmos igualdade. Igualdade de situação, igualdade de condição. Que talvez você esteja se agarrando ou pensando, mas eu batalhei para ter tudo isso. Então o outro também precisa batalhar. É verdade. Isso é verdade. O outro também precisa batalhar, mas isso não é um impedimento para ajudarmos. A misericórdia de Deus é para todos. Deus não faz distinção na hora de nos abençoar. E é isso que o Senhor nos pede nesse dia. Ele nos pede para olharmos e vermos que isso não é moeda de troca para a salvação. Porque Deus nos conhece e Ele não vai apenas olhar as nossas ações, Ele vai olhar o nosso coração. Ele não vai olhar apenas o que nós fizemos, mas Ele vai olhar também o que nós deixamos de fazer. Então o Evangelho desse dia nos convida a meditarmos nisso. Que Deus não faz troca, que Ele é um Deus que nos conhece. E nesse dia nós somos convidados a nos alimentarmos dessa certeza. Que não é isso que nos salva. Quem nos salva é Ele. E Ele não nos salva por troca. Possamos mergulhar nesse Evangelho e termos essa consciência de que para nós isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus isso não é impossível, porque Ele nos conhece e o que Ele mais deseja é o nosso coração. É o nosso desejo de estarmos com Ele, é o nosso desejo de nos ajudarmos uns aos outros, sem nos apegarmos nos nossos bens, nas nossas certezas, nas nossas seguranças, mas de confiarmos nele, de termos essa certeza, essa confiança de que Ele está conosco e de que para Ele nada é impossível. Então hoje, nesse dia, diante das nossas alegrias ou das nossas dificuldades, possamos falar para tudo isso. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.